Bom, boa noite, pessoal. Eu tentei fazer uma live aí para vocês, mas segundo o YouTube, por dispositivo móvel aí, que seria o celular, eu só conseguiria fazer transmissões ao vivo se eu tiver de 1.000 ou mais inscritos. Então, no momento eu não vou conseguir. Então, se vocês conseguirem me ajudar e chegar nesse número, eu consiga fazer ao vivo aí com vocês. É, Pessoal do nono ano A, no nono B aí da IMEB Beno, aí, ao qual eu dou aula, né? Os meus alunos, comentei com eles que eu ia fazer uma live aí. Fiquei sabendo aí na questão aí da restrição aí. O critério aí para poder fazer o vídeo é esse que eu falei para vocês. Abaixo de 1.000 inscritos eu não consigo fazer esse vídeo ao vivo com vocês para a gente poder ter uma interação. Como está falando aí de equações do segundo grau incompletas, eu trouxe aqui duas situações aí para a gente conversar. Uma delas é o seguinte, eu vou ler ela para vocês. O quadrado de um número é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Então vamos pensar que eu estou sempre trabalhando dentro aí do conjunto dos números reais. Então eu vou pensar assim, primeiro, eu não sei qual é esse número aqui. Então eu vou fazer assim, eu vou chamar esse número de x. É o número que eu quero saber. Tá? Então agora eu vou aqui ao que está falando no problema. O quadrado de um número. O quadrado de um número é a mesma coisa que um número elevado ao quadrado. Então, o quadrado de um número fica assim. Quadrado de um número, que eu desconheço, é o x. Quadrado de um número, o número ao quadrado, é igual ao seu triplo. É igual a 3 vezes o próprio número. Então, através aí da sentença, eu consigo criar uma equação. O quadrado de um número é igual ao triplo dele. Como que eu vou fazer para descobrir qual é esse número? Eu posso fazer por tentativa e erro, através aí de fazer substituições de números ao quadrado, só que aí o resultado vai ter que ser igual ao triplo do número que eu escolhi. Ou eu já vou direto resolvendo por equações do segundo grau da forma incompleta. Então, qual é o objetivo? Eu vou ter que trazer esse 3x para cá para o primeiro membro negativo. Então, eu vou ter x ao quadrado menos o 3x é igual a zero. Como a gente conversou em sala, essa é uma equação do segundo grau incompleta, onde falta o c. O c dela é igual a zero. Quando o c é igual a zero, eu posso resolver essa equação do segundo grau sem a fórmula resolutiva lá, que seria a fórmula de Bhaskara. Então eu vou olhar o que eu tenho em comum nas duas parcelas. Uma delas é o x quadrado e a outra é o menos 3x. São duas parcelas. Eu vou quebrar esse x ao quadrado em x vezes x e manter aqui menos 3x igual a zero. O que eu tenho de igual nessas duas parcelas? X vezes x e no menos 3x. Eu tenho o fator x. Pode ver, ele repete nessa parcela e repete nessa parcela. O que eu vou fazer agora chama-se fatoração, e eu tenho um fator comum nas parcelas. Fator comum é o fator igual nas duas parcelas, no caso é o x. Então ele vem para evidência aqui, ó. Então ele vira um fator. Quem repete vira um fator aqui, colocando ele em evidência. Quem não repete é o x menos 3. Então, essa aqui que eu não coloquei ele numa moldurinha quadrada, que é o x menos 3, eu vou colocar ele dentro do parênteses, x menos 3. Então, eu vou pensar assim, para uma multiplicação de dois números dá zero aqui, ó. Vocês concordam que para uma multiplicação dá zero, um dos fatores tem que ser zero. Então, ou o x tem que ser zero, ou x menos 3 tem que ser zero. Então, eu vou chegar e vou fazer assim, ou x é igual a zero, ou quem está dentro do parênteses, o x menos 3, é igual a zero. Só que essa segunda situação eu consigo resolver. X menos 3 é igual a zero,
mandando o menos 3 para lá positivo, eu tenho que x é igual a 3. Então eu tenho duas respostas para o meu problema. Qual que era a questão mesmo? O quadrado de um número é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Então, eu falei que o x vale 0 ou o x vale 3. Vamos tirar a prova real? Então vamos fazer assim. Vamos supor que o x vale 0. Então eu vou trocar 0 ao quadrado vai ter que ser igual ao triplo de 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 0 dá 0. E o triplo de 0 dá 0. Opa, 0 é igual a 0. Cheguei num valor que torna aí a sentença verdadeira. Agora, se o x vale 3, vai ficar, troca o x por 3, 3 ao quadrado é igual ao triplo de 3. 3 ao quadrado é 9. O triplo de 3 também é 9. Então, 9 é igual a 9, então quer dizer que o x também pode ser 3. Tudo bem? Então, qual número ao quadrado é igual ao seu triplo? Né? Então, no caso, aí seria x ser igual a 0 e x ser igual a 3. Tá? Então, aí vem e coloco aqui, solução. Então, meu x pode ser 0 ou 3. Então, para essa equação do segundo grau, eu tenho duas respostas. Tá? Agora, eu tenho aqui uma outra questão aí para a gente poder resolver. Não é muito diferente, eu vou ter que traduzir ela aí para linguagem matemática. Vou ler para vocês. O dobro do quadrado de um número, real no caso, né, é igual a 50. Determine esse número. Então eu tenho assim, qual é esse número? Eu vou estabelecer uma letra. Vou chamar de x aqui. Ele é o número que eu quero saber. Ele é minha incógnita, né? O que eu procuro saber, o que eu não sei. Eu vou fazer assim, o dobro do quadrado de um número. Então calma aí. O número é x. Qual seria o quadrado do x? Como a gente falou anteriormente, é x ao quadrado. Só que eu preciso do dobro do quadrado do número. Então, se esse é o quadrado do número, eu preciso do dobro. O dobro é multiplicar por 2. Então, eu tenho o dobro do quadrado de um número. E isso tem que ser igual a 50. Então, aí eu tenho uma equação do segundo grau, onde o b é igual a 0. Tá? Só vou mostrar aqui para vocês na forma normal, vai ficar 2x² menos 50 é igual a 0. Olha lá, falta o b. Tá? Eu vou voltar nesse formato aqui. Ó. Então, como é que eu resolvo equações do segundo grau onde o b é igual a 0? Eu vou resolver normal, como se fosse uma equação do primeiro. Número de um lado no segundo membro, né? E número que está acompanhado de letra no primeiro membro. Então, eu vou deixar assim. 2x² é igual a 50. Só que eu não quero 2x², eu quero só 1. Então, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. x² é igual a 50 dividido por 2. x² é igual a 25. Como que esse 2 vai para lá? Eu faço o seguinte. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Então, a gente chega na conclusão de que x é igual a mais ou menos raiz de 25. É 5. Então, a gente tem assim. O que significa esse símbolo mais ou menos? Significa que o x ele pode valer mais 5 ou o x pode valer menos 5. Então, eu tenho duas possíveis respostas para o x. Então, ele pode ser menos 5 ou ele pode ser 5. Quer ver só? Vamos pensar aqui no menos 5. Como é que ficaria? Se o x fosse menos 5. Ficaria 2 vezes menos 5 ao quadrado tem que dar 50. Tudo bem? Fiz a troca do x aqui. Primeiro eu resolvo o expoente. 2 vezes menos 5 ao quadrado, 25. Tem que dar 50. 2 vezes 25, 50 é igual a 50. Então, como os dois resultados aqui são iguais, valeu a primeira resposta.
que aqui é o menos 5, perdão. Então vamos lá. Se o x for 5, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado, vai ter que dar 50. 2 vezes 5 ao quadrado vai ter que dar 50. Primeira potência, 2 vezes 25, que dá 50. Então, esse problema, essa equação só vai ter resposta, as únicas soluções dele é x vale 5 ou menos 5. Tudo bem? Então, fica essas duas questões aí para estudar, para pensar, para até mesmo para reforçar aí o que vocês viram sobre resolução de equações do segundo grau incompleta. Tudo bem? Então, um abraço aí para vocês e bons estudos.